Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer primeiro na pessoa do professor Fábio, né, ao convite e dizer que é de extrema importância estar aqui conversando com estudantes, alunos, professores e com a sociedade em geral, tanto do Cariri como desse evento como é internacional, né, com todas as pessoas, sobre as questões que ainda não são muito caras, né, que são as questões da LGBTfobia, dos preconceitos que a gente sofre. E aí, só demarcar um pouco aqui o meu local de pertença, né, eu sou mulher, lésbica, feminista, paraibana, do Nordeste. Então, eu trago um monte de marcadores sociais que já me colocam, né, numa interseccionalidade de coisas que são, para a sociedade no geral, conhecida como preconceituosa, como abjeta e, como Judith Butler dizia, com falta de uma vida que não pode ser vivida, não é isso? E aí, para começar, inicialmente eu vou passar um vídeo, só que eu queria só contar uma historinha para vocês. Eu fui convidada a falar sobre como ser mulher lésbica aqui no interior do Ceará e estar dentro dos movimentos sociais. E aí eu venho da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, há aproximadamente 15 anos, não vou dizer minha idade para vocês, e venho lá da UFPB, recém-formada, cheia de sonhos, né? Tendo aquelas coisas quando a gente está na universidade, todas as liberdades, vindo de uma capital, e aí vindo residir numa cidade do interior. Vim para cá não por acaso, mas vim por conta de um amor. Na época, eu namorava com uma pessoa que fazia mestrado em João Pessoa, e aí veio assumir o concurso da URCA. E eu, apaixonada, né, pedi demissão do meu emprego em João Pessoa e vim para cá. Quando estávamos morando aqui, logo no início, eu soube que teve uma reunião assim num bar, né, de pessoas, de homens hétero, branco, classe média, misóginos, que disseram que um deles disse que invadia a nossa casa porque a gente era lésbica porque não conhecia homem. E aí, eu acho que esse foi meu primeiro ato de resistência. Foi chegar aqui e me inserir nos movimentos sociais para dizer que a gente é lésbica por uma orientação sexual, que isso não significa que eu não seja mais ou menos mulher que as outras mulheres e que ninguém tem o direito de me faltar com respeito, nem violar a minha vida, a minha privacidade, por eu não estar dentro das normas padronizadas de heteronormatividade que essa sociedade hipócrita nos impõe. E aí eu gostaria de passar um vídeo para a gente entender um pouquinho do movimento lésbico, né, como é que é constituído esse movimento, dentro do próprio movimento feminista, para nos situarmos depois aqui no Cariri, como é que nós estamos. As atitudes discriminatórias e machistas dos nossos companheiros de militância. Ser mulher e não apenas ser homossexual, esses dois componentes nos causavam uma dupla discriminação. Existiam grupos de identificação. Na medida em que as novas gays e lésbicas chegavam no grupo, nós sentávamos para conversar sobre a necessidade que tinham de afirmação da identidade deles, de falar das violências e discriminações sofridas, sobretudo na família e tal. Os temas a serem discutidos nesses grupos eram todos masculinos. Mas o que era mais insuportável inadmissível, era quando se referiam às mulheres, lésbicas ou não, eram rachas ou rachadas. Aí era demais, né? Então nós começamos a
a questionar. E como para escrever a matéria do Lampião, nós tínhamos conseguido formar um coletivo de 25 lésbicas, sentimos que tínhamos muito o que conversar entre nós, muito o que criar. Então nós criamos um subgrupo dentro do grupo Somos, que tinha que ter caráter lésbico feminista. Tanto dentro do movimento homossexual quanto dentro do movimento feminista, as questões lésbicas nunca foram priorizadas. Para as feministas, o nosso discurso lésbico era muito radical. As lutas específicas eram só das pequenas burguesas, são um bando de mulheres de classe média que estão querendo discutir coisas que não interessam para as mulheres do povo. O heterofeminismo não discute as questões da heterossexualidade compulsória imposta por todas as mulheres, desde os livros didáticos, os romances de Cecília Perry, o amor romântico, né, onde a mulher cede a tantas opressões em nome do amor. Né? Ela apanha em nome do amor, tem medo do homem porque pode separar dos filhos em nome do amor. O fato é que a participação das lésbicas dentro do movimento feminista foi muito importante. Porque primeiro que a discussão sobre sexualidade saiu do âmbito da pílula anticoncepcional. O nosso discurso foi um detonador de que essas mulheres não estavam verdadeiramente interessadas só na luta maior, só na melhoria de vida. Que questões como a sexualidade, como sair do círculo de opressão, interessavam a elas sim. Então, a Roseli Roth foi a mentora e a articuladora da retomada daquele espaço. São as lésbicas que sustentam esse parâmetro. Como a gente não pode mais entrar ali e fazer o nosso trabalho e conviver com nossas iguais. Então, houve uma concentração muito grande do lado de fora, só que lá dentro já tinha entrado um monte de gente. Num determinado momento, esse porteiro se descuidou um pouco e um gay pegou o cap dele, que era todo o símbolo de autoridade dele, jogou para dentro e ele foi correndo atrás do cap. Todas entraram dentro do ferro, já subindo em cima de cadeira, de mesa, fazendo discurso, foi chamada a polícia, mas aí a polícia falou, não, aqui não é caso da polícia, não tem nada a ver, tinha cobertura da imprensa e tal, o São Antônio resolveu voltar atrás, então permitiu a frequência das lésbicas organizadas, quanto a continuidade da venda do jornal. Pensando que o Lampião foi um derrubador de muros, que funciona para as lésbicas, ele vai ter uma repercussão muito grande, aquelas caixas postais ficavam cheias, o Brasil inteiro querendo o jornalzinho, para firmar identidades, para mostrar que você não é a única, que você não está sozinho nesse mundo, que você não precisa se suicidar. Atinge um momento, um patamar que efetivamente tira as pessoas do braço dado com a morte, da tragédia, da solidão, do isolamento. Tem conquista maior do que isso? Do que você favorecer a vida às outras pessoas? Do que você pôr um chão para ela poder pisar?
Bom, continuando, eu quis trazer esse vídeo, é da década de 80, mas para dizer que nós ainda vivemos esse como um momento atual, né? Da nossa resistência de estar em todos os movimentos, inclusive o movimento feminista, o movimento LGBT, aqui também no Cariri. E aí, o que eu trago como movimentos sociais de resistência é a Frente de Mulheres dos Movimentos do Cariri, do qual eu faço parte, e o Conselho Municipal de Direitos LGBT de Juazeiro do Norte. E só trazendo um pouco de Foucault, onde Foucault coloca as questões de saber e poder, né, e de verdade e ciência, sempre estiveram a favor de uma hegemonia. E aí, nossa sociedade patriarcal, machista e misógina sempre colocou a questão da ciência e do que é verdade muito em seu favor. Então, o que foge a esses padrões de normalidade, de heteronormatividade, são considerados de segunda categoria, são considerados marginais ou são considerados, inclusive, minorias. E aí eu gostaria de dizer que nós não somos minorias. Nós somos, como diz o professor Fábio, nós somos uma população LGBT. Então, eu acho que nós somos a maioria de pessoas que vivem à margem de uma sociedade e que carece de dignidade. E aí, por isso que a gente ocupa os espaços. É para poder dizer do nosso local de fala, é para poder demarcar o nosso território. É por isso que essa bandeira está aqui. É para dizer de onde é que a gente está falando, de onde é que a gente existe. E aí, aonde existe relação de poder, isso é física. Sempre há uma resistência, sempre há uma correlação de forças, né? E com nós, pessoas, movimento social, ou simplesmente pessoas LGBT, não poderia ser diferente. Aqui no Cariri, eu me encontro na Frente de Mulheres dos Movimentos do Cariri, que é um movimento que iniciou através do feminicídio da professora Yara Brito, na URCA, em 93. E aí esse feminicídio repercutiu, né, de uma maneira que todas as pessoas ficaram sabendo. Embora também a gente faça a crítica que milhares de outras mulheres negras e pobres já haviam sido assassinadas até aí. Mas, em se tratando de uma professora universitária, e aí vamos dizer que ainda é um lugar privilegiado, então esse feminicídio teve uma grande repercussão e o movimento de mulheres deu uma organizada aqui na região do Cariri. E a partir daí a gente tem o Escritório do Crime, em 2001. A gente começa a fazer um movimento em 2011, onde a gente chamava de Marcha das Vadias, e aí a gente se coloca no local de colonizados, né? Porque a gente traz para cá uma coisa que é de fora e que não atendia às nossas expectativas. Nós, mulheres do interior, mulheres agricultoras, mulheres negras, que sempre lutamos contra essa coisa de ser chamada de vadia, e aí adotamos um nome eurocêntrico de Marcha das Vadias. Então, repensando e avaliando, nós conseguimos chegar ao que hoje chamamos Frente de Mulheres dos Movimentos do Cariri, que é um movimento que aglutina vários grupos de mulheres, vários grupos com várias interseccionalidades, né? Com recortes de raça, de classe social, de gênero, e também é aberto para pessoas que queiram, que não fazem parte de nenhum movimento, mas que queiram participar também. As nossas bandeiras de luta da frente é contra o racismo, o machismo e a misoginia, contra todas as formas de violência de gênero, contra a LGBTfobia, que só agora em junho foi criminalizada pelo Superior Tribunal Federal, né? Mas que ainda não está no Código Penal Brasileiro e que a gente ainda tem que discutir como é que essa lei vai de fato ser efetivada na prática. E pela educação e contra a reforma da Previdência, que é a nossa luta mais atual. E aí eu coloquei como ocupando os espaços. Por que a gente, nós, mulheres lésbicas, precisamos ocupar a Frente de Mulheres do Cariri? Porque para poder pautar as nossas demandas dentro do movimento de mulheres,
porque como a gente viu no vídeo, na década de 80, as mulheres lésbicas dentro do movimento feminista eram mulheres que não foram dadas ouvidos, porque a questão era pílula anticoncepcional, a mulher de classe média trabalha fora, e aí falar sobre as demandas das mulheres lésbicas era uma coisa que podia ficar relegada à marginalidade. Ainda hoje é assim. Se a gente não pontuar nossas demandas dentro do movimento, é como se tivesse menor importância do que as outras pautas. E aí por isso que a gente ocupa esses espaços e por isso que a gente se faz resistência. Saber que a Lei Maria da Penha não nos contempla, porque não tipifica o lesbocídio, que é a violência contra lésbicas, contabiliza feminicídio, mas todas as mulheres que são assassinadas por crime de ódio não é contabilizado na Lei Maria da Penha. Então isso não, infelizmente, essa lei não nos contempla. E aí, assim, mas a Lei Maria da Penha agora tem uma abertura para as mulheres trans e travestis. E aí o que é que acontece? A Lei Maria da Penha é uma lei de violência doméstica. As mulheres trans, aliás, a maioria das travestis que sofrem violência, elas sofrem fora de casa, elas sofrem na rua. Então, a violência configurada contra elas não é considerada violência doméstica. E o que é que acontece? A gente vai na delegacia da mulher, faz uma queixa e acaba indo para a delegacia comum, para a regional. Ou seja, é só para dizer que estão legislando em nosso favor, mas de fato e de direito não estão. Sensibilizar as companheiras para as nossas pautas específicas, inclusive fortalecimento do nosso movimento. E eu coloco isso porque, assim, nós acabamos de sair de uma parada LGBT de Juazeiro, de uma Semana da Diversidade, e anualmente a gente vê que a gente vai para todas as caminhadas em favor das mulheres e das demandas das mulheres. Mas lá na hora da parada LGBT, aí aparece uma ou duas mulheres em cima de um palco. E o ano passado, uma companheira me perguntou, que eu estava em cima do palco, me perguntou, cadê as mulheres do movimento? Eu respondi, acho que só tem eu, sapatão, aqui no Cariri. Porque, assim, a gente tem que se juntar e tem que ter sororidade para todas as demandas das mulheres. As nossas demandas não são menores que as outras. Não são menores que o racismo, não são menores que a violência contra a mulher, não são menores que os assassinatos, porque nós também sofremos, nossos corpos também são atravessados por todas essas demandas. E ainda mais por a gente não poder sentar numa praça com a namorada, beijar na boca, porque a gente vai ser esculhambada, por a gente não poder estar num restaurante e fazer um carinho, porque a gente vai ser botada para fora, e diversas outras demandas que só nós sabemos, nós, pessoas LGBT, mas principalmente nós, mulheres lésbicas, porque parece que o nosso armário foi trancado e cadeado e esconderam a chave no inferno. Porque todo mundo sai do armário, mas se disser, as sapatão não sai não, meu povo. Principalmente da minha geração para trás. Hoje as meninas são têm mais liberdade. Mas da minha época para trás não tinha não. É tanto que a gente tem medo de pegar até na mão no meio da rua. É verdade mesmo, é a pura verdade mesmo. A gente não pode dizer assim, eu gosto dessa mulher tem jeito de homem. Sai daqui da minha porta. Você gosta de sapatona, sai daqui da minha porta. A gente não pode ser assim, a gente não pode ter raiva de sapatona, não pode ter raiva de viado. E aí, assim, visibilizar a nossa categoria em todos os espaços sociais. E estar aqui, para mim, estar dando visibilidade a nós, mulheres lésbicas, né?
E aí também, como fala um amigo nosso chamado Eduardo Barbosa, do Ministério, parece que nós LGBT temos que, por ser LGBT, nós temos que estudar, nós temos que fazer pesquisa, nós temos que fazer tudo a mais do que os outros para provar que a gente é capaz. Porque parece que nem inteligência a gente não tem, né? E aí a gente tem que fazer as coisas um pouquinho a mais que os outros, que é para poder provar e dizer, não só é safadeza, não só é promiscuidade, mas são pessoas e são dignas. Bom, e aí eu coloquei um pouquinho da história através de fotos. Essa foi a Marcha das Vadias, quando a gente iniciou em 2011. O pau da bandeira de Barbalha para nós é um marco do movimento de mulheres, porque lá todo ano a gente vai para fazer denúncia sobre o assassinato de mulheres no Cariri, mas também a gente vai denunciar contra os assassinatos de mulheres trans e travestis aqui no Cariri. E aí isso a gente tem conseguido fazer. Mobilização contra a violência em várias atividades das mulheres, né? Formação e planejamento, porque a gente é um movimento social e a gente estuda também sobre, né? A gente não faz militância, não milita apenas por militar. Nos atos ele não. Caminhada contra a intolerância religiosa, que acontece em Juazeiro todo ano, mês de janeiro. Pela educação e contra a reforma da Previdência, que foi agora mais recente, esse ano. Bom, e agora passar para o Conselho, né, Municipal de Direitos LGBT de Juazeiro. Aqui a origem dos movimentos LGBT aqui no Cariri. A gente tem a ADEXO em Juazeiro em 2001. A ADEXO existiu durante um tempo e depois deixou de existir. Mas é uma precursora do movimento aqui, porque antes da ADEXO a gente tinha pessoas que colocavam a cara no sol, mesmo sem militar, mas que seus corpos já faziam essa questão política, né? Já eram corpos políticos dentro daqui da nossa região do Cariri. E aí eu lembro de Jonathan Kiss, que é o nosso marco, né? Foi uma pessoa que era promotor de eventos, muito bonita, que desfilava nas escolas de samba de Juazeiro e que foi brutalmente assassinada. E aí, Jonathan Kiss, para nós, é o marco da resistência, da luta e da LGBTfobia aqui do Cariri. A ADAF, que é aqui do Crato. Nós temos a ABMAV, que é a Associação Beneficente Madre Maria Vilar, que nós temos inclusive Romildo aqui na plateia, né, que faz parte da ABMAV, e que é a entidade, a instituição que todo ano realiza a Semana da Diversidade e a Parada LGBT de Juazeiro. E por que a gente pontua essa questão da Semana da Diversidade? Porque, gente, a parada é o nosso momento da festa, o nosso momento crucial. Mas durante toda a Semana da Diversidade nós temos atividades relativas tanto à formação como também a posicionamento político em relação a nós, pessoas LGBT aqui na região. Nós temos homenagem a pessoas que já se foram, e inclusive homenagem também às pessoas que estão atuando e se fazendo presentes e visíveis em todos os espaços aqui da nossa sociedade, como pessoas LGBT. E o Conselho LGBT de Juazeiro, que foi instituído em 2015, né, que atualmente nós temos Edilson como nosso presidente. 2016 e 2017 nós tivemos o primeiro mandato e agora 18 e 19 o segundo mandato do Conselho LGBT, o qual eu sou conselheira e sou assim, extremamente orgulhosa disso. É o primeiro conselho do interior do estado do Ceará e aqui a gente só tem aqui em Fortaleza. E quais são nossas bandeiras de luta do Conselho? Assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas para pessoas LGBT, defesa dos direitos das pessoas LGBT, fiscalizar o cumprimento de legislação em todos os âmbitos para LGBT, denunciar todas as formas de violência e LGBTfobia e lutar pela criminalização da LGBTfobia para que ela aconteça de fato e de direito.
Bom, vendo um pouco da história, a gente não tem dados oficiais. Por quê? Porque até junho desse ano foi que a LGBTfobia foi criminalizada. E o que acontece é que os assassinatos contra nós, mulheres, travestis, homens gays, por LGBTfobia, ou seja, crime de ódio, motivado por crime de ódio, só por você ter uma orientação sexual diferente da heteronormativa, não existe dados estatísticos sobre isso, né? Infelizmente. E aí, a gente tem um dossiê em 2017, elaborado pela UFRJ, que se chama Lesbocídio, as histórias que ninguém conta. Segundo o GGB, de 83 a 2013, foram registradas 135 mortes de lésbicas no Brasil, segundo o movimento social Grupo Gay da Bahia. Desde o início do registro das mortes lésbicas, em 83, os números por ano aumentaram consideravelmente, pois no ano 2000 foram registrados 2 casos de lésbicas assassinadas e no ano de 2017, 54 casos. E esses casos são acompanhados através da mídia, de jornais, de internet, porque infelizmente, quando a gente procura a Secretaria de Segurança Pública, não existem esses dados. Porque nós não somos, é como o Estado, para o Estado é como se nós não existíssemos. Mas na hora das eleições, nosso voto vale, né? Para eleger esse povo. Na hora de dar conta da gente pedir voto para a gente ser amiga dele, ele sabe. Mas quando os travestis estão morrendo por aí, eles não sabem, para saber quem preferiu a dos travestis, né? É a polícia, é o prefeito, é Lula. Esse povo da prefeitura, né? Como eu falei, em 2017 foi o primeiro dossiê sobre lesbocídio, que traz informações de 2014 a 2017. Nesse período de 4 anos, a média é de 31,5 casos por ano, mais de 2 casos por mês. Só em 2017, a média é superior a 1 caso de lesbocídio por semana. E também falando em suicídio, que a gente não poderia deixar de falar, porque nós sabemos que nós temos um número muito elevado de jovens que se suicidam, e quando esses jovens, os jovens e as jovens são LGBT, esse número aumenta para 6 vezes mais o risco de suicídio, por conta de toda a conjuntura que envolve, né, a família que exclui, a escola que exclui, todos os ambientes sociais que excluem, essas pessoas não têm suas identidades respeitadas pelas políticas públicas de saúde, de educação. E aí a gente tem que em 2017 foi encontrado o maior número de casos desde o início do projeto. Foram registrados 19 casos de suicídio de mulheres lésbicas. Olha, na minha família tem gente especial, mas eu não quero que ninguém diga nada comigo, eu não digo que é coisa especial. Eu tenho uma filha, tá? Tem muito cuidado comigo, eu também sou especial do jeito que digo inglês. Sou importada, por exemplo, ela quer que se o filho diga nada comigo, eu digo que o filho dela quer ser o olho nem com a mão dela também. E a gente tem que entender e os filhos da gente sentar pouco pra gente e a gente sentar pouco mesmo também, né? E na minha família tem 2, na minha família tem Thiago, na minha família tem chinês. E toda família tem, mulher. E aí, infelizmente, empregando os métodos mais informais de pesquisa, como eu falei, né? Redes sociais, mídia jornalística, pois não há registro nem nas delegacias, nem nas secretarias de segurança pública. De qualquer forma, o simples aumento do registro das notificações em mídia evidencia uma demanda até hoje pouco considerada pela sociedade. Lésbicas estão sendo assassinadas e suicidadas no Brasil. E esses números provavelmente são superiores aos que são apresentados nas pesquisas. Bom, e agora, continuando a historinha através das fotos, né? A nossa primeira eleição do Conselho LGBT em Juazeiro, em 2015, e agora a nossa eleição em 2017.
Dia da Visibilidade Lésbica, que foi realizado junto com a ABMAV, o Conselho LGBT de Juazeiro. Dia da Visibilidade Trans. O acompanhamento que a gente faz dos casos de violência junto às delegacias, tanto a delegacia regional como a delegacia da mulher, que, como eu já falei para vocês, faz o BO, colhe a denúncia, mas envia para a delegacia regional. Participação em eventos como esse aqui. Piquenique LGBT, que faz parte da Semana da Diversidade. E aí a Semana da Diversidade. Como eu falei, a gente tem uma semana de atividades voltada para as pessoas LGBT. Essa foi uma audiência que a gente realizou já esse ano, lá na Câmara Municipal de Juazeiro. Algumas homenagens que a gente faz durante a Semana da Diversidade. Eu conheço ele aqui. Ele é daqui do Brasil. Esse ano, na Semana da Diversidade, a gente trouxe a Kátia Tapeti, que foi a primeira vereadora do Brasil. O primeiro mandato dela foi em 1983. Ela já foi vereadora 3 vezes no Piauí, a primeira travesti vereadora que a gente tem notícia na América Latina. E também já foi vice-prefeita e disse que vai se candidatar novamente. Outro dado importante para nós é que ela já tem 70 anos. E a média de idade para travestis do Brasil é de 36 anos. Então, ela é uma vitoriosa, ela é uma mulher resistente. E aí, a parada desse ano. Pode passar. Bom, e aí, para dizer para vocês, para finalizar, para não ficar muito cansativo, que hoje essa minha apresentação foi em homenagem a uma pessoa muito importante para mim, que me lembra todo dia que a gente tem que botar a cara no sol. Mesmo que eu diga que da minha geração para trás, a gente ainda tenha muito medo de pegar na mão, de beijar na boca e etc. Mas Diana, que é a minha companheira que está aqui, escreveu para a semana para o mês da visibilidade lésbica, que é esse ano, para que todas reconheçam que ser visível é privilégio de alguns e para nós é luta diária e ininterrupta. Para que todas reconheçam que amar céu aberto é privilégio de alguns e que para nós é sonho. Diana Lopes. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer minha ancestralidade, agradecer o meu Orixá Molu pelo dia de hoje, agradecer o Oxalá, né? Que o Oxalá nos cubra de bênção pelo dia de hoje, pela essa tarde. Eu sou Babalorixá Edilson Molu. Eu queria agradecer ao professor Fábio e à professora Renata pelo convite. E, na ocasião, me convidaram para falar da questão da população LGBT dentro das religiões afro-indígenas, né? E aí eu não tenho muito conhecimento da religião afro-indígena, eu sou do Candomblé. Eu fui iniciado aos 17 anos de idade no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu moro apenas 4 anos aqui no Cariri. E aí, como eu já tenho uma pesquisa sobre transexualidade dentro dos terreiros, eu achei interessante trazer para cá para a gente compartilhar. Não é uma palestra, é um espaço de troca. Alguns dados ainda estão em processo de construção. E aí, assim, como é que foi a mesma história da Ana Paula, né? A minha vinda para o Cariri, né? Em 2014, no Rio de Janeiro, exatamente agora, fez 5 anos, eu sofri intolerância religiosa, né? E ontem, essa madrugada, eu recebi um vídeo de um irmão de santo meu, muito triste, né? Quebrando os terreiros lá no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e eu me vi ali, né? O meu terreiro foi saqueado, como dizer assim. Eu perdi todos os assentamentos dos orixás. Eu só não perdi a vida porque eu ainda acredito muito na minha ancestralidade. E aí eu
tenho alguns filhos de santo, de casa aberta aqui no Cariri, e vim passar um final de semana. Peguei o avião, falei assim, vou lá para o Juazeiro do Norte, porque aqui eu não me sinto acolhido. Eu me sentia o tempo todo procurando algo para me preencher e não achava. E aí vem para o Juazeiro do Norte, em dezembro de 2014, estou até hoje. E aí começo a escrever uma nova história do Babalorixá Edilson, né? Eu tenho 33 anos de santo, fui iniciado com 17 anos de idade, eu tenho 50 anos de idade, e começo a reescrever minha história aqui no Cariri. E aí o que eu começo a trazer de militância, de ativismo? Eu fui durante 10 anos membro do grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro. Eu não sei se as pessoas aqui conhecem. Eu fui uma ativista LGBT no Rio de Janeiro e fiquei pensando, não tinha o conselho ainda, né? Ainda estava em processo de construção do conselho LGBT. E aí, numa das viagens, cadê o Ronildo? Não está aqui mais. Eu vou para São Paulo com o Ronildo Oliveira, da ABEMAV, e a gente traz a proposta de criar o grupo da Arte Gay. E o que é Arte Gay? A Articulação Brasileira de Gays, que é uma instituição que trabalha com os direitos da população LGBT com foco dos homens trans e os homens gays e bissexuais. E a gente começa a fazer todo um movimento no Cariri. E aí, inicialmente, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer algumas ações de prevenção dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé do Cariri. Então, a gente começa a fazer algumas oficinas de prevenção, alguns exames, alguns testes rápidos, algumas oficinas de empoderamento para os babalorixás e alorixás e para os pais de santo e mães de santo e alguns juremeiros, né, que é uma outra tradição dentro da religião. E aí começa a minha militância aqui no Cariri. E aí eu me surpreendo no momento de uma oficina que uma travesti no bairro do João Cabral, no Juazeiro do Norte, ela fala assim, eu aqui eu sou apenas uma cliente. O que é uma cliente? É uma pessoa que vai até o terreiro para se consultar com uma entidade ou jogar um búzio. E aí eu pergunto para ela, você não é filha de santo desta casa? Ela falou, não posso ser. E aí vem a minha grande questão, né? A gente escuta dizer muito nas redes sociais, tem alguns materiais, algumas bibliografias dizendo que o terreiro é um espaço de acolhimento, de aconselhamento, de inclusão da população LGBT. E aí, quando eu começava a ouvir isso, eu fiquei muito preocupado, porque realmente o terreiro é o espaço de acolhimento para a população LGBT. Mas aí a população TT, ela em alguns momentos, ela não é acolhida, né? E aí, esse espaço de troca, de conhecimento, de empoderamento, porque o candomblé, as religiões matriz africanas, ela trabalha muito com a questão da hierarquia. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue, vamos dizer assim, abaixar a cabeça para o outro, vamos dizer assim, no popular, ela quando chega no terreiro, não é humilhação, viu gente? Ela acaba, de uma certa forma, trabalhando essa coisa da reeducação dela enquanto ser humano, enquanto pessoa. E aí, como a gente sabe que é uma religião matriarcal, né, a gente tem a coisa da mulher frente ao candomblé, é uma religião que começa com as mulheres, e aí a gente tem que respeitar a tradição. E na tradição do candomblé, por exemplo, na casa do meu babalorixá no Rio de Janeiro, eu não entro na roda, ou seja, homem não entra na roda, é respeitado. Mas na minha casa de candomblé aqui no Crato, homem entra na roda, né? Por ter esse ranço ainda da questão matriarcal, por ter sido uma religião criada pelas mulheres, o movimento de mulheres é muito, muito presente. E aí não se discute a questão da transexualidade nos terreiros. É tudo muito novo, tudo que eu vou estar falando aqui é tudo muito novo, não é achismo, não é o certo,
não é o errado, mas é um processo de construção de uma pesquisa que eu venho fazendo a nível Brasil, e aqui no Cariri a gente já começou a mapear. E aí, assim, tem essa coisa de gênero, de categorizar gênero, masculino, feminino, né? E aí, assim, perante a Deus, a Lodumare, não existe isso, né? A gente, enquanto culto de matriz africana, a gente não está preocupado com a genitália, a gente não está preocupado com as vestes, a gente está preocupado muito com o caráter, com a fé daquela pessoa diante do sagrado. E aí, a gente tem um culto dentro dos religiosos matriz africana, que é o culto ao Ori, que é a cabeça, né? Que é uma divindade que a gente cultua e que, de uma certa forma, quando eu vou fazer um ritual de Obori na pessoa, num Bori, e o Bori não tem sexo, e aí eu estou louvando aquele Ori, e eu não quero saber a sexualidade dele, nem dela. Eu não quero saber se ele é homem, se ele é mulher, eu estou cuidando do Ori, para que o Ori tenha equilíbrio e o seu ará, o seu corpo possa caminhar. E aí, a gente tem algumas questões ancestrais muito presentes, muito forte. A gente tem que respeitar a tradição do candomblé, né? Por exemplo, eu trago aqui o meu bisavô de santo, Joãozinho da Gomeia. Ele foi meu bisavô de santo. Eu fui iniciado em 1986, estou velho. Em 1986, quando eu me iniciei na nação Angola, Gomeia, no Rio de Janeiro, né, ele já tinha partido, ele era o babalorixá da minha mãe de santo, e na casa da minha mãe de santo, na minha mameto, no caso eu era de Angola, hoje sou Laquetu, tinha um quadro, né, dentro do terreiro, onde a gente fazia toda a devoção, porque ele foi o ícone do candomblé no Brasil. Esse homem, ele revolucionou o pano da costa, ele revolucionou o pano na cabeça. Por exemplo, em algumas casas de candomblé do Brasil, por aí, especialmente Salvador, Rio de Janeiro, até alguns da região Nordeste, homem não usa pano na cabeça. Na tradição de algumas casas, né? O pano da costa, esse pano que ele está amarrado aqui, eu ia até trazer um pano da costa para demonstrar. Homem não usa pano da costa. O que é este pano da costa? Ele cobre o seio e o ventre da mulher. No momento que você pega este pano e você perpassa para cá e para cá, você está cobrindo, você está protegendo o ventre da mulher, você está protegendo o seio da mulher. Então, homem não tem menstruação, homem não evolua, né? Homem não tem peito. Só tem, só peito. E aí, na tradição do candomblé, homem não usa pano da costa. É uma tradição, eu não uso, eu já vi alguns homens usando, é errado, né? Mas cada um mexe sua panela da forma como você acha melhor. Mas, por exemplo, o pano na cabeça eu uso quando há um ritual, quando há um momento exato de usar. Eu poderia ter vindo para cá, né, vestido de pano na cabeça, cheio de fios de conta, não acho necessidade disso, né? E aí eu trago a imagem de Joãozinho da Gomeia, porque ele quebra paradigmas, neste momento aí, ele quebra paradigma, porque foi o cara, se ele hoje fosse vivo, a casa dele seria cheia de pessoas trans e de travestis. Porque o que ele fazia? Ele acolhia, ele saía em escolas de samba. Hoje o Rafael falou, né? Pela manhã eu nem sabia, né? Ele foi o ícone do candomblé. Ele foi o meu bisavô de santo. E eu ouvi muitas histórias sentado na esteira, na ENI, né? Histórias assim, enquanto eu ainda era um menino gay ainda, né? Estava ainda dentro do armário. E a minha mãe de santo falava as histórias dele, como ele era ativista, como é que ele era polêmico, principalmente em usar pano na cabeça na década de 30 e 40. Né? Isso, para ele estar no terreiro. E aí eu trago essa imagem, né? Ela me expressa o sentido de hoje, de tudo isso que a gente vivencia dentro da prática, dentro de um terreiro,
da questão da transexualidade. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu iniciei uma transexual, tenho 8 anos, e estou iniciando daqui a um mês a primeira transexual daqui do Cariri. E aí, eu queria dar esse depoimento, né? Como é que é a nossa relação no cotidiano? É uma relação normal. Eu ia até trazer ela, inclusive, né? Mas ela tomou Mori há pouco tempo e ela estava na faculdade. É uma menina. Eu não quero trabalhar, mas ele é o seu retrato. Que bom! Só faltou o pano na cabeça. Ele parece demais com o seu corpo. Obrigado. Presente da tarde. Eu sei que não é você ainda, é o menino que era todo do terreno. Isso, que morreu, meu avô de santo. E aí, primeira coisa que a gente trabalhou dentro do terreiro foi a questão do nome social. Trabalhar a questão do nome social. E aí eu acho que a questão do nome social tá lá na lei do SUS. A gente na educação, a gente trabalha a questão do nome social hoje dentro das escolas. Então, dentro do terreiro, o que a gente faz? Empodera as pessoas que estão lá para trabalhar não só o nome social, mas para respeitar ela enquanto cidadã. Pode passar. E aí, assim, uma mulher transexual, né, ou uma travesti, uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas que modificou o seu corpo e sua identidade social para gênero feminino. Por exemplo, ela pode vestir baiana? Na minha casa pode. Mas na casa do meu amigo, da minha amiga, da outra Ialorixá, não sei. Então isso ainda tem, na minha pesquisa, eu apontei alguns casos no Cariri, de algumas travestis, de algumas transexuais, que não permaneceram no terreiro, porque o Babalorixá, ou a Ialorixá, ou o Pai de Santo, né, que é chamado na Umbanda, não permitiram que ela usasse, por exemplo, baiana, a saia, e que ela usasse roupa de homem, né? E aí a gente vai conversando. E aí, a questão do seu comportamento pela sua identidade de gênero, não vai dizer. Eu não posso pegar a Josiane, a minha filha de santo, que é uma menina, que é uma mulher, e falar para ela, aqui, nesse espaço, você não é a Josiane, você é o fulano. Não é. E aí a gente vem construindo isso, gente. É uma construção longa, é muita coisa ainda que a gente está construindo. Pode passar. E aí, assim, a minha preocupação são duas coisas, né? Que eu conversava até com o filho de santo meu ontem. A gente dentro do candomblé, a gente tem alguns cultos específicos direcionados para as funções masculinas e para as funções femininas. Por exemplo, o culto das Yami Chorongá, que é um culto só para mulheres. Homem não participa. Culto de Egum, mulher não participa. E aí, o meu filho de santo perguntava para mim, como que vai ser a Josi? A Josi é uma mulher, mas ela biologicamente, ela não fez a cirurgia, ela tem um pênis. Ela vai poder participar do culto? Não. E aí o que a gente vem construindo lá no meu terreiro? A gente vem adequando a realidade dela, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadã, dentro do espaço do terreiro, e dentro dessas particularidades, dentro dessas especificidades de fundamentos de santo, a gente dá uma parada. Aí vem o questionamento de um filho de santo meu ontem. O pano da costa não é para mulheres? Como é que fica a situação da Josiane? Ela vai poder usar pano da costa? Né? E aí o que o bom senso, para ser do candomblé, tem que ter muito bom senso, tem que ter muito discernimento para lidar com as questões. E aí o que eu fiz? Não, a Josi não usa pano da costa. Ela vai usar o camisu, saia de ração, pano na cabeça, pode tudo. Mas o pano da costa, por uma questão de tradição, né, que é uma tradição da oralidade, porque o candomblé a gente não tem registros,
é uma tradição oral, ela não irá usar pano da costa. Mas Oxum vai usar o pano da costa. É isso que a gente está construindo na minha casa. E aí, mulheres transexuais, travestis e homens trans, ao se sentir incomodado por fato do seu pertencimento de sexo, gênero, de nascimento, buscam modificações corporais intensas, como injeções, enfim. O que a gente quer dizer com isso, gente? Na minha concepção, nos meus estudos, na minha pesquisa, que o orixá, ele não está preocupado com a sua genitália, ele não está preocupado com suas vestes, está preocupado com a sua fé. Ela é muito mais além, com o seu caráter, com a sua fé. E aí, o que eu estou trazendo isso? Porque a gente, aqui no Cariri, eu visitei algumas casas, fui conversando com algumas pessoas, e aí assim, na sua casa tem, como é que é o acolhimento da população LGBT? Aqui é cheio de sapatão enviado. Né? Aí LGBT, tem muitos. Realmente é um espaço de acolhimento. Mas procura nas casas se tem uma travesti ou uma transexual. Até tem, mas elas são colocadas assim meia de lado. Ela não tem visibilidade lá dentro. E o que eu trago à tona? A minha casa, eu vejo que a minha transexual, a Josi, ela é uma mulher, é uma Iaô, será uma Iaô futuramente, tanto quanto as outras. Normal. Independente de estar de pano da costa ou não. É esse o que eu quero trazer. E aí eu trago a imagem de novo do meu... Eu trago aí a imagem da pessoa que eu me inspirei enquanto babalorixá, enquanto ser humano, enquanto ativista LGBT. Né? Aí meu pai Joãozinho da Gomeia, o Amameto Matamba, ele era do culto de Angola, Gomeia, né? Eu sou de Alaquetu hoje, mas lá não é Inhaçã, né? Para a gente seria Inhaçã. Ali ele manifestado com o orixá Matamba, né? E aí assim, essa imagem fica muito na minha mente porque eu sou de Obaluaê com Inhaçã, no Queto. E o meu santo não veste saia, veste bombacho. Mas quando o Oiá vem, põe saia. E há algum tempo atrás, eu participei de um axé que eu pertencia, que a minha Inhaçã não podia vestir saia, porque Inhaçã estava incorporada na cabeça de um homem, né? E aí, assim, a gente respeita aquele axé, respeita aquela posição daquele axé, mas a gente entende que o orixá, a energia, é uma energia, então... vai vestir a saia no orixá incorporado. É tanto que a minha Inhaçã, quando veste a minha Inhaçã, ela vira, veste a saia e tal, e antes de ir embora, tira uma saia. Eu não teria problema também se acordasse de saia, entendeu? Eu daí ia dar umas rodadas, sabe, Fábio? Ia dar uma pinta. Mas assim, eu trago essa imagem de 1940 e pouco, 50 e pouco, eu não lembro a data, que é lá em Duque de Caxias, onde é hoje o museu, né, Joãozinho da Gomeia, que eu estive lá há uns 2 anos atrás, e estou indo agora novamente. Joãozinho da Gomeia ali incorporado de Matamba, né? Só para a gente trazer uma reflexão que uma roupa não vai dizer a sua sexualidade, né? E aí, essa invisibilidade, né, praticada, obrigatória a partir do momento que se sente desejo de assumir isso em público e socialmente, e aí quando eu digo disso, eu estou falando dessas identidades, né, dessas pessoas, dessa população travesti transexuais, né, que muitas das vezes elas sofrem transfobia dentro do terreiro. Na minha pesquisa, eu pontuei vários momentos, eu não trouxe gráfico nem dados quantitativos, de travesti, de transexuais que evadiram do terreiro. E aí assim, quando a gente fala que esse espaço é um espaço acolhedor, mas às vezes ele é transfóbico, né? E aí assim, a minha casa hoje tem 33 filhos de santo. Dos 33, 21 são LGBT. Aí o meu pai de santo falou assim: nossa, sua casa só tem LGBT, por quê? Não, é a forma de como você
administra, de como você lida, de como você acolhe, de como você respeita a pessoa enquanto cidadã, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí, mulheres transexuais travestis, elas não são homens gays afeminados. Por que eu falo isso? Porque eu fui fazer uma entrevista num terreiro aí que não é um caso, e que a pessoa falou, não, é uns viados que põem saia que aqui na minha casa eu não quero não. Viado na minha saia não põe saia. Né? E aí, assim, ou apenas veste como mulheres, assim como os homens trans não são mulheres lésbicas masculinizadas que querem ser, ou apenas usam roupas de homem, social, político, psicologicamente já são. E aí eu trago aqui uma questão de um homem trans, que é Ogã. O que é Ogã? Ogã é um título dado para um homem dentro do candomblé que toca o atabaque, ou pode fazer sacrifícios de animais, que é o Axogum, ou o Pejigã. Um homem trans pode ser Ogã? São dúvidas, são construções que ainda a gente está construindo. Eu, por exemplo, ainda não consegui, ainda não apareceu um homem trans na minha casa, estou esperando, né? Que apareça um homem trans, ou para ser iniciado como Iaô, ou para ser Ogã do meu santo. E vai ser Ogã. Ele vai ser Ogã do meu santo. Né? Vou respeitar as tradições das pessoas, as opiniões dos outros, mas eu tenho esse entendimento de acolhimento dessa forma. E aí, na cultura urubá, né, o ori, a nossa cabeça, pode originar uma abertura para modos de transexualidade, visto como o ori pode ou não transportar essa identidade de gênero consigo. Porém, caso traga do Orum, né, do céu, poderíamos considerar que os orixás não se importam com a transexualidade. Isso é uma afirmação minha. Desta forma, nós podemos considerar que a transexualidade não afeta a espiritualidade. E nem a fé de uma pessoa, uma vez que notam que o orixá não discrimina, nem tampouco possui qualquer preconceito. É o que eu acho. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu tenho uma filha transexual que mora na Itália, e ela foi iniciada, e antes dela fazer a cirurgia na Tailândia, ela me ligou, ela falou, babá, eu vou fazer a minha cirurgia. Eu falei para ela assim, então faça a cirurgia primeiro e depois você vem fazer o santo. Por quê? No candomblé, o nosso corpo é a morada dos orixás. O meu corpo é a morada dos orixás. Então eu não posso, por exemplo, fazer tatuagem, eu não posso, eu estou com a barriguinha, vou cortar minha barriguinha para ficar sexy. Não. Nada que seja estético. Né? O orixá não permite que você mexa no seu corpo, no seu ará. E aí ela fez a cirurgia, após 7 meses da cirurgia, ela foi iniciada por Orixá Oxum. E aí eu pergunto para vocês, né? Faz parte da minha pesquisa. Uma pessoa que é trans, que passou pelo processo transexualizador, foi iniciada de orixá, e ela amputa, a palavra seria essa para o candomblé, ela amputa o pênis, não pode, ela não pode ser iniciada, ela pode ser antes da consagração dentro do candomblé. Bom, eu estou em processo de construção, na verdade, dessa pesquisa, ainda não está terminado, eu preciso da ajuda, da colaboração aí, né? Não só dos terreiros, mas dos acadêmicos que queiram pensar juntos sobre isso, né? Trabalhar sobre a transexualidade nos terreiros. A minha casa está aberta para pesquisa, está aberta para troca. A gente tem um momento na minha casa que a gente faz roda de conversa, no meu barracão, no meu terreiro, e que a gente discute várias temáticas. A gente vai falar sobre violência doméstica contra a mulher, a gente vai falar do racismo, a gente vai falar da LGBTfobia, a gente vai falar de transexualidade. A transexualidade na minha casa é o carro-chefe, a gente fala muito, não é pela pessoa que está lá. A gente traz sempre a referência da minha filha que mora na Itália. Só para concluir,
no dia da obrigação da minha filha de santo de Oxum, que ela hoje tem 8 anos de santo, hoje ela é Ebome, né? O que é Ebome? Meu mais velho, tomou a maioridade dentro do candomblé, tomou obrigação de 7 anos. No dia da iniciação dela, eu fiquei sozinho. Os meus próprios filhos de santo, não era daqui não, do Cariri, lá do Rio de Janeiro, eles se juntaram e falaram assim: nós não vamos participar desta maluquice. E aí não viram a pessoa, o humano, não viram o ser humano, não viram aquela pessoa que estava ali precisando de uma espiritualidade, de ser iniciada no candomblé, tão quanto uma outra pessoa comum. Mas só porque ela tinha feito uma cirurgia, tinha feito uma modificação de corpo, né? É tanto que no dia da obrigação dela, eu tive que convidar pessoas de outros terreiros para tocar o candomblé junto comigo, porque ninguém foi, ninguém concordou, né? A gente tem uma questão ainda machista, muito presente ainda dentro dos terreiros, né? Por exemplo, essa coisa do pano da costa, não usar pano da costa, concordo, ok, eu não uso pano da costa é para as mulheres. Pano na cabeça, por quê? Qual é o motivo que não pode usar pano na cabeça? Eu uso, quando necessário, em obrigações, em festividades internas. Então tem coisas do sagrado que realmente condiz ao sexo biológico, sim, mas a gente tem que repensar, porque eu acho que o orixá, eu acho que ele está abrindo caminhos para que as pessoas abram mais as suas mentes e possam refletir, né, de uma forma de inclusão verdadeira para a população LGBTI. E aí não é só falar o candomblé, a umbanda acolhe a população LGBT. Mentira! Até a letra B, sim. Quando chega na letra T, é contado nos dedos as casas realmente que acolhe. Acolher não é só jogar búzio, fazer ebó e ficar compacto, não. É fazer o processo de iniciação, é entender aquela pessoa enquanto indivíduo, tão quanto um outro da casa. Modo pé, muito obrigado. Muito obrigada pelas falas, Ana Paula e Wilson. Vamos abrir para poucas falas, porque estamos com o tempo muito apertado, certo? Vamos quebrar o protocolo que as conferências não têm, mas parece importante nesse momento. Então, a gente pode abrir para 3 pessoas falarem, pode ser? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Uma boa tarde para vocês. Eu moro vizinha à casa de Cifredo, filho da finada Dona Toninha, que tem o terreiro de Macumba. Eu queria saber por que é que o povo não gosta da família dele. Porque eu sou apaixonada por a família dele. Eu não tenho nada contra quem é macumbeira, quem é feiticeiro. Porque a mãe dele, quando era viva, que ela abriu o terreiro, ela me deu muito amor e me deu minha saúde. Eu quero que Deus bote ela no paraíso e muitos anos de vida lá sem eu. Eu quero dizer que eu sou apaixonada por Cifredo, por Maria, André, Adriana e Vanessa. Vanessa, onde você estiver, reze para mim criar juízo, para me ter muita saúde e uma boa tarde para vocês, viu? Assim, eu queria aproveitar a oportunidade, eu já tinha até falado mandado para a professora Renata e para o professor Fábio. A gente, esse mês de agosto, é o mês de Omolu, do meu orixá, né? Então a gente está fazendo uma campanha lá no meu terreiro, que fica ao lado da Grandene, aqui no seminário do Crato, né? Na rua Heitor Alencar 804.
e a gente está recolhendo mantimentos, né, e roupas usadas para doar para crianças e adolescentes e famílias em vulnerabilidade social. Então, assim, quem quiser depois fazer alguma doação, fale com a professora Renata ou com o professor Fábio, né, que o Omolu nos dê vida, o Omolu está da terra, né, que o Omolu possa dar abundância nas nossas vidas e dê luz e caminho. Obrigado. Tem alguém que... Como a Ana Paula disse, né, nós somos do Conselho LGBT do Juazeiro do Norte. Eu estou nesse momento na presidência do Conselho LGBT e aí, assim, é uma construção. A parada LGBT, que não é mais parada gay, né? Eu acho que dá para até desconstruir isso. Parada LGBT. Antigamente falava parada gay porque era uma parada que se dizia pelo movimento dos gays. E, na verdade, essa parada, a culminância dela é um ato político. E o que é um ato político? É a gente ir para as ruas, pedir respeito, garantir direito, enquanto população LGBT. E aí, assim, esse ato político que acontece geralmente, ou no final de semana, né? Lá no Juazeiro a gente teve a nossa parada. Mas a nossa parada foi uma construção de ações políticas sociais, de formação, de conscientização da parada. Não era só ir para a parada. Não era para ir para a parada, para fazer um ato público, para a gente beber, no caso quem usa droga, usar droga, enfim. E aí hoje a gente tem a parada do Crato. Né? A gente tem a parada hoje do Crato. Inclusive eu estou saindo daqui agora, estou indo fazer um trabalho de prevenção nas ruas com a população LGBT. Porque não foi feito durante a semana ações pertinentes ao ato em si. Então, assim, a gente pede, enquanto movimento social, enquanto ativista, movimento LGBT, que essa parada não seja só uma parada de bebida, de droga, né? Mas que seja um ato de verdade, de fato, de garantia de direito, porque a gente sair às ruas com a bandeira LGBT ou com a bandeira trans, enfim, a gente está ali para lutar pelos nossos direitos. Foi uma construção, a gente sofreu muito. Eu tenho 50 anos de idade, né? Eu sou gay desde os 16 anos de idade. O que eu já vi de massacre da população LGBT no Brasil e fora do Brasil é imenso. E parece que este ato é um ato de oba-oba, e não é um oba-oba. É um ato de conscientização, de respeito, e eu acho que a gente está aqui para garantir isso. E também para colocar que a gente faz a parada, mas a gente tem um ano de trabalho, um ano inteiro de trabalho com a população LGBT. Eu estou até sabendo A que gente a tem... parada hoje, porque a Sim. família de Sabão dela vai ficar na Dona Vitória do Cipó, amanhã vai ter umas brincadeiras de domingo que são da parada gay. E parece que vai ser lá na estação, né? Só que, na verdade, né, o movimento hoje se chama Parada da Diversidade. Em São Paulo, durante muito tempo, foi parada gay. E aí, até com a questão da ponderação das mulheres lésbicas, né, de afirmar seu local, hoje é parada LGBT, porque assim, nós mulheres, como sempre ficamos no lugar de submissas, então o L vem na frente na parada por conta disso. Na parada não, em todas as siglas do movimento, na verdade. Né, por conta do machismo, da misoginia. Então hoje, antes era GLS, que era gay, lésbica e suplente, né? Porque era alguém esperando uma vaga para subir, não era simpatizante, era suplente. Depois virou movimento GLBT e atualmente a gente chama movimento LGBT para informar o nosso local, né? O nosso local de fala, o nosso local de identidade e tudo mais. Diretora, eu vou mandar um beijo para meu filho do Juazeiro, que ele vai na rua de Dani. Tá
aí, assim, para falar também que a parada é um momento que a gente, é um ato político que a gente sai na rua para dar visibilidade ao nosso movimento. E aí as pessoas LGBT que a gente traz para os palcos ou para os trios são as pessoas que de fato nos representam. Né? Então, assim, parada LGBT é para ter esse cunho, esse caráter político. Não são pessoas que prestam desserviços à sociedade, nos marginalizando, nos colocando cada vez mais na base do preconceito. E outra coisa também, porque essas paradas, elas são feitas com dinheiro público, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que cobrar, porque o dinheiro que vem ou do Ministério da Saúde, ou que vem da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Estado, né, é o nosso dinheiro que é utilizado. Então, se o nosso dinheiro é utilizado para esse papel político, nós temos que cobrar. E aí, por isso que eu coloco aqui o meu local que a gente sempre constrói a parada da Universidade de Juazeiro, inclusive com o professor Fábio há muitos anos, né? E ainda hoje a gente tem essa colaboração dos movimentos, de todas as pessoas, inclusive das universidades.